Uma grave violação do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas aconteceu hoje, quando o Hamas enviou um corpo de volta para Israel que não é de nenhum refém. Não sai daí, que a gente vai falar sobre isso hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, todo mundo sabe que Israel, na quinta-feira, recebeu 4 corpos. Um senhor de 85 anos, Oded Lifshitz, Ariel Bibas e Kfir Bibas, e também a da mãe dos meninos, Shiri Bibas. Todos esses corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Forense, ou o IML aqui de Israel, para passar por um processo de identificação, dado o tempo que esses corpos estão se decompondo. O primeiro corpo a ser identificado foi o do senhor de 85 anos, Oded Lifshitz, e a família já teve conhecimento da identificação. Logo depois, durante a noite de ontem, Ariel Bibas e Kfir Bibas foram identificados, mas o corpo da mãe dos meninos, Shiri Bibas, não foi confirmado. E, segundo o próprio Instituto de Medicina Forense, os dados genéticos, o material genético desse corpo que chegou para Israel não é de nenhum dos reféns que estão em Gaza. Uma situação muito séria, uma situação muito complicada, dado todo o aparato que eles fizeram. Para quem me acompanhou no Instagram, eu publiquei algumas imagens, porque a mídia israelense disse que não ia publicar em respeito às vítimas. Eu já acho que, ok, o respeito tem que existir, mas o mundo tem que ver, o mundo tem que ter ciência disso. Vendo, as pessoas já duvidam, imagina sem ver. Então eu publiquei alguma coisa lá no Instagram, aqui no YouTube é complicado de colocar, mas eles fizeram todo um evento com palco, com confete, com música, com palmas, com gritarias, com pais levando seus filhos para acompanhar e 4 caixões no palco. Já começou aí, porque atrás desse palco tinha um outdoor, um painel, onde eles fizeram uma montagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com dentes de vampiros e todos os reféns, os 4 reféns que estavam sendo devolvidos ali embaixo, como se o culpado disso fosse o primeiro-ministro. Eles insistem em dizer que os corpos, que esses reféns foram mortos por conta de um ataque aéreo israelense. E já tem resposta da medicina forense de Israel sobre isso, sobre como os meninos morreram. E esses detalhes foram autorizados, na verdade, eles foram pedidos pelo pai dos meninos para que fosse divulgado, para que o mundo soubesse o que o Hamas fez com a família dele. O corpo de Shiri, o paradeiro de Shiri, ainda é desconhecido. O Hamas reagiu a esse ataque israelense, a essas críticas israelenses, dizendo que isso é uma tempestade em um copo d'água, que Israel está fazendo um alarme por conta de uma coisa sem muita importância. O corpo que eles enviaram foi um corpo feminino de uma palestina qualquer, que nem o próprio Hamas sabe quem é. E a justificativa do próprio Hamas é de que esse corpo estava junto da família Bibas no momento em que Israel atacou o local onde todos estavam. Voltando ao ataque, ao show de horrores do Hamas, os corpos estavam em caixões que foram adaptados com caixas de armas e os caixões estavam trancados. O Hamas forneceu essas chaves, mas forneceu as chaves erradas. Então Israel, assim que recebeu esses caixões, primeiro tratamento que Israel fez foi escanear os caixões para ver se não existia uma armadilha ali dentro.
Lembrando que estamos lidando com uma organização terrorista que tem como finalidade principal destruir todos os judeus da face da terra. Então Israel escaneou e logo depois teve que arrombar os caixões. Dentro dos caixões tinham souvenirs, tinham materiais de propaganda do Hamas. Absurdo, tão absurdo que a própria ONU condenou esse ataque. Condenou esse show de horrores, não o ataque, condenou o show de horrores. E o que o Hamas fez para entregar esses corpos não condiz com nenhuma regra humanitária. É novidade para a ONU que a organização terrorista não respeita nenhuma regra humanitária? Estranho só agora. Também a Cruz Vermelha se negou a subir no palco pela primeira vez. Desde o início, esse show de horrores, esse espetáculo que o Hamas faz na entrega de reféns, ele acontece. Lembrando que o Hamas ele premeditou essa entrega porque todos os reféns que foram entregues eles foram programados, porque a cada semana menos e menos pessoas assistem a essas entregas, porque deixa de ser novidade. Então, os primeiros reféns que foram libertados estavam em ótima aparência, em ótima condição física, por mais que o psicológico estivesse arrasado, torturas psicológicas, torturas físicas, pessoas mutiladas sem os dedos foram entregues de volta para Israel, mas foram entregues andando. E na semana seguinte continuava. Na terceira semana já teve uma catástrofe, que foram pessoas... Pareciam que essas pessoas tinham saído de um campo de concentração na época do Holocausto. E como cada vez menos pessoas assistem esse show de horrores, o pior, que era a entrega desses corpos, o Hamas deixou para o último caso. Vamos para a matéria que saiu no The Times e detalha tudo isso, e depois a gente vai falar sobre o resultado do exame que determinou quando os bebês foram mortos e como eles foram mortos. E eu já alerto para você que é sensível e que não gosta nem de escutar isso, eu vou avisar novamente quando eu for começar a falar os detalhes, e quem for sensível e não quiser assistir ao vídeo, dá stop aí no seu player. Vamos para a matéria. Os restos mortais identificados são de Oded Lifshitz, Ariel Bibas e Kfir Bibas, mas o outro corpo não é da mãe dos meninos. Forças de defesa de Israel dizem que especialistas forenses não conseguem encontrar correspondência para o quarto corpo entregue pelo Hamas. Critica grupo terrorista por violação muito séria do acordo de cessar-fogo de reféns. Olha, eu tô destroçado com essa situação toda, com essa família. Os reféns mortos, Oded Lifshitz e os irmãos Ariel e Kfir Bibas, foram identificados depois que seus restos mortais foram devolvidos a Israel pelo Hamas na quinta-feira. Mas os militares disseram que o outro corpo enviado pelo grupo terrorista não era o da mãe dos meninos. Especialistas do Instituto Forense não conseguiram identificar o quarto corpo. A declaração chocante veio após o retorno dos restos mortais em uma cerimônia cheia de propaganda, que já havia provocado raiva e luto em Israel. A revelação de que o corpo de Shiri Bibas não havia sido devolvido como prometido pelo Hamas e que o corpo não era de nenhum outro refém deixou o futuro do acordo de cessar-fogo em andamento parecendo mais incerto do que nunca. Essa é uma violação muito séria da organização terrorista Hamas, que é obrigada pelo acordo a devolver 4 reféns mortos. Exigimos que o Hamas devolva Shiri para casa, junto com todos os outros reféns.
Compartilhamos da profunda tristeza da família Bibas nesse momento difícil e continuaremos a fazer todos os esforços para devolver Shiri e todos os reféns para casa o mais rápido possível. Peritos forenses realizaram vários exames no corpo comparando-o com o DNA dela e de outras reféns, mas as autoridades disseram que não havia correspondências e a identidade dos restos mortais ainda não estava clara. Só para deixar claro que quando você faz um exame de DNA, você não determina quem é aquela pessoa, e sim você faz um comparativo com o material genético. Um fio de cabelo ou qualquer coisa que tenha o material genético da pessoa que você quer comparar. E esse exame de DNA, batendo com esse exame, com esse material genético, ele dá uma correspondência, que é como falam no meio. Então, você não consegue determinar o nome da pessoa só por um exame de DNA. Você precisa ter um material genético para você comparar. É por isso que depois do 7 de outubro, a medicina forense de Israel visitou os locais que foram invadidos, as casas das famílias onde reféns foram levados e coletaram material genético, já prevendo o que estava por vir. Usando evidências forenses e inteligência, as autoridades avaliaram que os 2 meninos foram brutalmente assassinados por terroristas no final de novembro. Vamos lá. Eu prometi que eu ia avisar. Agora eu entro na parte dos detalhes que levaram a causa da morte desses meninos. Então, se você é sensível e não quer ouvir isso, dá pause no seu player. Mas eu acho importantíssimo, principalmente autorizado pelo pai das crianças. O pai das crianças, Yarden Bibas, pediu ao exército de Israel, principalmente, pessoalmente, ao porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o Major Rafael, que fala português, ele pediu para que isso fosse divulgado, para que o mundo soubesse quem é que Israel está lidando, com quem Israel está lidando. Então, se você não quer ouvir, dá pause aí no seu player. Os meninos foram brutalmente assassinados por terroristas no final de novembro de 2023, disse as Forças de Defesa de Israel. Ariel Bibas tinha 4 anos e Kfir tinha 10 meses quando foram mortos. Eles não foram mortos por um ataque aéreo israelense, como o Hamas alegou, de acordo com militares. O pai da família, Yarden, foi sequestrado separadamente por terroristas do Hamas depois de deixar o quarto seguro da sua família no kibbutz Nir Oz na tentativa de distrair os atiradores e salvar sua família. Deixa eu pegar aqui os detalhes. Vamos lá. Eu tenho os detalhes. Eu li a reportagem, foi uma outra reportagem. A causa da morte dos meninos da família Bibas, Ariel Bibas, de 4 anos, e Kfir Bibas, de 10 meses de idade, segundo o Instituto Médico Legal de Israel, a Medicina Forense de Israel, os meninos foram mortos por estrangulamento, há apenas 10 dias depois do dia 7 de outubro. Ou seja, eles foram sequestrados no dia 7 e aproximadamente no dia 17, os 2 meninos foram assassinados pelo Hamas a sangue frio por estrangulamento. E para maquiar todo essas evidências de estrangulamento, porque eles sabem que Israel tem como identificar isso. Para disfarçar tudo isso, eles mutilaram os corpos das crianças, para que fizesse parecer que aquilo ali tinha sido causa de uma explosão muito forte. Mas já foi determinado pelo Instituto Médico Legal
que os meninos foram mutilados a sangue frio, com as próprias mãos dos terroristas. É uma notícia surreal, mas que eu acho extremamente necessário divulgar para que o mundo saiba com quem Israel está lidando, com quem Israel está lutando. E não pense que o alvo do Hamas são apenas judeus, são apenas israelenses. Não. Eles lutam, eles combatem judeus, israelenses, cristãos e até muçulmanos. Amanhã, 6 reféns serão libertados vivos pelo Hamas. 2 desses reféns estão há mais de 10 anos reféns em Gaza. Um deles, muçulmano, árabe, israelense, muçulmano. O próprio povo deles. Eles não têm critério algum. Vários muçulmanos foram mortos no dia 7 de outubro por terroristas muçulmanos. Então, não entra nessa de que, isso é problema de Israel, eu não tenho nada com isso, deixa Israel se virar. Eu digo isso desde o início desse conflito. Israel está fazendo o papel de escudo do mundo. Porque se o Hamas conseguisse fazer o que eles quiseram fazer, que é destruir o povo judeu, os próximos seriam vocês. O Hamas, ele já está espalhado em vários países da Europa. E no Brasil também. Então, para acontecer o que aconteceu em Israel, é isso aqui. Bem, esperamos que... esperamos que Shiribibas seja devolvida o mais rápido possível. O Hamas já pediu o corpo dessa Palestina não identificada de volta. Eu não sei qual vai ser a reação de Israel, mas já tem até Donald Trump metido nessa história. É uma história ainda em desenvolvimento e isso vai, mais cedo ou mais tarde, dar muitos frutos para o Hamas. Frutos, se é que vocês me entendem. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu espero todos vocês para um próximo vídeo e uma próxima live. Aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp para você que quer aprender a ganhar em dólar do conforto da sua casa no Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, sem você precisar comprar equipamento nenhum, nem precisar falar inglês. Você vai ganhar em dólar, multiplicar sua renda por 6, sem precisar falar inglês e sem precisar sair do Brasil. Aqui embaixo tem um link, eu vou te dar uma aula gratuita para você aprender um método de sucesso e depois a gente muda a sua realidade financeira. Forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live. Bye, bye.